Fala aí, galera. Bem, eu vou passar para vocês hoje aí, botei essa foto para vocês verem aí, sobre o Rio São Francisco, sobre essa transposição, sobre essa obra da transposição do Rio São Francisco. Vou falar para vocês a mentirada que esse ridículo desse jumento desse Bolsonaro vem falando, e que tem um monte de imbecis bolsominions que acreditam no que ele fala. Para começar, eu só vou falar uma coisinha para vocês, bolsominions. Essa obra que Bolsonaro finalizou, ela já estava 94% concluída, ok? Então, ou seja, 94% concluída, ou seja, ele só concluiu, ele só finalizou uma parte da obra, porque o resto já tinha sido feito no governo do PT e no finalzinho do Temer também. Não quero também botar ele para fora, mas 94% concluído, ou seja, vamos botar aí, vamos parar de ser ridículo, que isso aí foi feito pelo governo PT. Agora eu vou contar a história para vocês que não sabem, sobre a transposição, o porquê dessa obra. Então vamos lá. Existe um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isto porque antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzirem os primeiros frutos, ok? Isso é o ditado, e é antigo e é sábio. Para quem não sabe, é um antigo ditado árabe. Vamos lá, vou te passar para vocês a história da transposição das águas do Rio São Francisco, ok? A verdadeira. Isso é só se informar. Agora, dá ouvido para jumento de Bolsonaro, infelizmente, vocês vão ficar desinformados. A ideia de transposição das águas do Rio São Francisco remonta à década de 1840, no tempo do Império do Brasil, sob o reinado de Dom Pedro II. Mas o parlamento brasileiro sempre recusou as propostas do imperador para a construção de um canal de transposição. O parlamento alegava que tal idealização tratava-se de uma obra faraônica e de elevado custo, ok? Dom Pedro II teria vendido joias, obras de artes e pinturas para arrecadar fundos de custear as obras. Entretanto, a quantia obtida era insuficiente, ou seja, desde a época de Dom Pedro II, olha bem, desde a época de Dom Pedro II, que queriam que essa ideia da transposição das águas para levar água para o povo nordestino já existia. E Dom Pedro II, na época de Dom Pedro II, em 1840. Vamos lá. Ao longo do século XX, a transposição do São Francisco continuou a ser vista como uma solução para aumentar a disponibilidade de água no Nordeste setentrional. A discussão foi retomada, olha bem, a discussão foi retomada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, ok? Olha bem, hein? O primeiro projeto consistiu, ou melhor, o primeiro projeto consistente surgiu no governo João Batista de Oliveira Figueiredo, ou seja, o presidente Figueiredo, quando Mário Andreasa era o ministro do Interior, após uma das mais longas estiagens da história, que foi de 1979 a 1983, e foi elaborado pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Ou seja, o primeiro projeto consistente surgiu na época de Figueiredo, presidente Figueiredo. Em agosto de 1994, o presidente Itamar Franco, na época, enviou um decreto ao Senado declarando ser de interesse da União um estudo sobre o potencial hídrico das bacias das regiões semiáridas dos estados do Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ou seja, Itamar Franco declarou um decreto para fazer um estudo sobre como jogar água para o Nordeste. Os projetos não foram adiante, do Itamar Franco, não foram adiante. E no governo FHC, aliás, os projetos não foram adiante no governo de Fernando Henrique. Fernando Henrique também passou por isso e não foram adiante. Mas durante seu governo foram criados o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o projeto de conservação e revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, ou seja,
Foi criado um comitê também, só fazia isso, começar as obras nunca. Foi criado um comitê para ver quais ações a tomarem para iniciar a obra, que não iniciou. Vamos lá. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, presta atenção, durante o primeiro mandato do presidente Lula, o governo federal contratou as empresas Ecology and Environment do Brasil, Agrar Consultorias e Estudos Técnicos e JP Meio Ambiente, para reformularem e continuarem os estudos ambientais para fins de licenciamento do projeto pelo IBAMA. Okay? O projeto foi colocado a cargo do Ministério da Integração Nacional, comandado pelo então ministro Ciro Gomes. Na época, Ciro Gomes, ferrenho defensor da proposta e considerado, junto a Lula, o grande realizador da iniciativa. Ou seja, foi no governo de Lula que começou as obras, tá? E o Ciro Gomes era ministro de Lula nessa época. Foi no primeiro mandato. Vamos lá, já no segundo mandato do governo de Lula, em julho de 2007, o Exército Brasileiro iniciou as obras do Eixo Leste. O consórcio Água de São Francisco, composto pelas empresas cariocas S.A. Paulistas e Serveng, que eram responsáveis pelas obras do lote 1 do Eixo Norte e a Camargo Correia as obras do lote 9 do Eixo Norte. Os trechos sob a responsabilidade do Exército eram os únicos prontos em dezembro de 2013, ou seja, já tinham trechos já prontos em 2013. Com um atraso de apenas um ano e diversos outros trechos foram concluídos, mas em dezembro de 2018, presta atenção, dezembro de 2018, cerca de 94% das obras estavam concluídas, ou seja, governo do PT, do Lula, da Dilma e um finalzinho, na época do golpe, o Temer. Ok? Então, presta atenção. Dezembro de 2018, cerca de 94% das obras estavam concluídas. Vamos lá. O açude Boqueirão, da Paraíba, que abastece Campina Grande e outros 18 cidades do Agreste, foram beneficiados com 1 milhão de pessoas vindo receber a recarga das águas da transposição do Rio São Francisco desde o dia 18 de abril de 2017. Ou seja, em 2017 já estavam recebendo água. A inauguração foi em 2018. Algumas inaugurações, mas desde 2017 já estavam recebendo água. A ideia da transposição tem como... olha aqui que eu vou falar para vocês. A ideia da transposição tem como idealizadores Dom Pedro II, tá? Getúlio Vargas, João Figueiredo e Itamar Franco. Eles tiveram a ideia, mas não saiu do papel a ideia. No meio do caminho, o Fernando Henrique atrapalhou e atrasou a ideia. E estava mais preocupado em vender ativos nacionais bem baratinhos. Mas quem de fato colocou a ideia em prática foi o presidente Lula, apoiado pelo ministro Ciro Gomes. Então, gente, coube a Dilma, a Temer, inaugurar os trechos. Aliás, coube a Dilma e a Temer inaugurar trechos de uma obra projetada e iniciada por Lula. Tá ok? Aí eu falo para vocês, caberia aos bolsomínios, aos bolsonaristas e aos bolsonaros, esses imbecis, alguma grandeza, como o presidente dele, que ele não tem grandeza nenhuma. Essa grandeza obrigaria a eles a falar a verdade, citar todas as autoridades envolvidas, mas exigir a grandeza de uma pessoa tão pequena, tão baixa, tão burro, e de seus adeptos irracionais, aí já é esperar demais, né, gente? Então, você aí, meu querido, que diz que foi Bolsonaro que fez essa obra da transposição, vai se informar, estuda, vai estudar, estuda um pouquinho para ver quem foi, vai estudar um pouquinho. 94% já estava finalizada, 94%, ele só fez a inauguração de uma transposição, uma transposição, de uma
abertura de água lá pra Paraíba, parece. Uma. Porra. Aí o cara vai falar mal do PT, toma vergonha na cara, estuda, se informa melhor. Senão, vai continuar sendo um imbecil a vida toda. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Agora, se inscreve, compartilha, que não paga nada. Sabe por quê? Para mostrar para esses imbecis aí, para levar para esses imbecis, desculpa falar assim, para esses idiotas que não lê, não escuta, entendeu? Só escuta o que o mito deles fala, ou seja, só mentira, ok? Tamo junto aí, um abraço, se inscreve, compartilha, faz favor, compartilha, um abraço.